A criada salvou uma criança e despertou o afeto esquecido do conde solitário, que jamais imaginou desejar alguém tão abaixo de sua posição. A cozinha da Vila Fiorenza era um redemoinho de barulho e calor. Panelas batiam, criados apressados corriam de um lado para o outro, e o cheiro forte de alho misturava-se ao aroma fresco de manjericão. Rosa Villani, uma jovem de 23 anos, movia-se por entre tudo isso como um sussurro. Ela estava acostumada a ser invisível, uma sombra entre as figuras que se agitavam, suas mãos sempre ocupadas, seus olhos sempre atentos. Como órfã, havia aprendido cedo a se fazer pequena, a ser útil e, acima de tudo, a sobreviver. Sua vida na Vila Fiorenza, embora cheia de tarefas sem fim, oferecia um teto e comida. E isso era mais do que ela jamais havia realmente possuído. Naquele dia, suas tarefas pareciam mais pesadas, sua mente inquieta. Ela limpava balcões de mármore, polia panelas de cobre até que brilhassem. Mas uma parte dela estava em outro lugar, atraída por uma visão da janela da cozinha. Além dos jardins perfumados, além dos altos ciprestes, o pequeno herdeiro Pietro brincava. Sozinho, sempre sozinho. Uma pontada aguda e familiar apertou o peito de Rosa. Pietro, com apenas 5 anos, perseguia borboletas com uma espada de madeira, seu riso fino e rapidamente engolido pela imensidão da propriedade. Ele era uma pequena e brilhante faísca em uma casa muitas vezes envolta em silêncio, um silêncio deixado pela morte de seu irmão mais velho anos atrás. Todos conheciam a história, sussurrada em tons baixos. O conde, Lorenzo Ritti, havia mudado depois daquilo. Ele se tornara uma figura distante, um fantasma em sua própria casa grandiosa, sua dor uma parede que mantinha todos, até mesmo seu próprio filho, à distância. Rosa entendia aquela solidão. Era um manto frio que ela havia vestido pela maior parte de sua vida. Ver Pietro vagar pelos vastos terrenos, tão vulnerável, tão desprotegido, despertava algo feroz dentro dela. Um instinto cru e profundo de proteger. Era um sentimento que ela havia aprendido a reprimir, pois o que uma criada de cozinha poderia fazer? Seu lugar era ali, entre as panelas e travessas, não interferindo nos assuntos da família. Mas o coração não seguia as regras da razão. Ela não conseguia desviar o olhar. Pietro, em seu mundo inocente, havia se afastado mais do que o usual. Ele estava indo em direção à margem cintilante do Lago de Como, um lugar de beleza e perigo, proibido para as crianças da casa. Um nó se formou no estômago de Rosa. O lago, belo e profundo, guardava muitas memórias para o conde, muita tristeza. Ela sabia as regras, Pietro também as sabia, mas era apenas uma criança, curioso e solitário. A cada passo que o menino dava em direção à água, o coração de Rosa batia mais forte. Ele parecia hipnotizado, talvez por um pato nadando ou pelo reflexo do sol na superfície. A distância entre eles era grande, a cozinha cheia de gente que não percebia o que ela via. Ninguém mais parecia notar o perigo que se aproximava, a silhueta frágil do menino contra o vasto espelho do lago. Uma sensação de pavor gelado subiu pela espinha de Rosa, um arrepio de aviso de que algo terrível estava para acontecer. Ela sentiu um ímpeto incontrolável de correr, de gritar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A respiração suspensa, ela observava, impotente, enquanto o pequeno Pietro se aproximava cada vez mais da beira da água, completamente alheio ao destino que parecia espreitá-lo. O coração de Rosa saltou na garganta, um tambor descontrolado. O pequeno Pietro, fascinado demais por algo na água, deu um passo incerto demais na borda molhada. Um escorregão rápido, um grito abafado, e a figura miúda desapareceu na superfície escura do Lago de Como. Sem um segundo de hesitação, sem pensar na profundidade ou em sua própria dificuldade para nadar, Rosa correu.
Jogou-se na água gelada com um respingo, a saia pesada puxando-a para baixo. O choque do frio cortou sua respiração, e ela lutou contra a escuridão da água, contra o pânico que ameaçava engoli-la. Mas a imagem de Pietro, seu rosto assustado, era mais forte que qualquer medo. Ela o alcançou. Ele se debatia, pequeno e indefeso, mas Rosa o agarrou com uma força que não sabia possuir. Com um braço em volta dele, ela chutava desesperadamente, tentando manter suas cabeças acima da superfície, engolindo água, tremendo de frio e de esforço. Seus pulmões ardiam, os músculos gritavam, mas ela não podia, não iria soltar. Ela o seguraria até o fim, se fosse preciso. Foi um tempo que pareceu uma eternidade. A ajuda finalmente chegou, braços fortes a puxando para fora, tirando Pietro de seus braços. Tossindo e ofegando, Rosa foi arrastada para a terra, seu corpo balançando, os lábios azuis, os dentes batendo. Pietro, seguro e choramingando, estava aninhado nos braços de um criado. E então ela o viu. O conde Lorenzo Ricci. Ele estava ali, parado a poucos passos, a figura imponente que sempre parecia envolta em uma aura de gelo. Mas naquele momento, a frieza havia desaparecido. Seu rosto estava pálido, os olhos escuros arregalados de horror e alívio, e um tremor quase imperceptível passava por seu corpo. Ele parecia à beira do colapso, a imagem de um homem que acabara de encarar seu pior pesadelo. Pela primeira vez em sua vida na Vila Fiorenza, Rosa não era invisível. Os olhos intensos e profundos do conde se fixaram nela, e ela sentiu um arrepio que não vinha do frio. Era um olhar que parecia ver através de sua roupa molhada, através de sua fachada de criada, direto para a coragem que havia brotado em seu peito. Era um olhar que a fazia prender a respiração. Uma mistura estranha de medo e uma atração inexplicável. Ela sentiu uma eletricidade quase palpável no ar entre eles, algo que jamais havia imaginado existir. A voz do conde, quando ele finalmente falou, era rouca e baixa, mas firme, cheia de uma autoridade que a fez querer se encolher e ao mesmo tempo se erguer. Rosa Villani, ele disse, seu olhar ainda preso ao dela. Você salvou meu filho. Ele se aproximou um passo e Rosa sentiu o calor de seu corpo, a tensão em seu rosto. A proximidade era desconfortável, mas ela não conseguia desviar o olhar. A partir de hoje, ele continuou, sua voz ainda embargada, mas ganhando força. Você não será mais uma criada de cozinha. Você será a aia exclusiva de Pietro. Sua função será cuidar dele, e apenas dele. A proposta a atingiu como um raio. Uma aia. Era uma posição de respeito, de segurança, um teto, comida e talvez até um futuro mais estável. Seu coração, ainda batendo forte, encheu-se de uma gratidão imensa, quase avassaladora. Era mais do que ela, uma órfã sem nada, jamais poderia sonhar. Mas, enquanto ele falava, impondo as primeiras regras, conduta impecável, distância apropriada, um medo sutil começou a se infiltrar. Ela sentiu o peso de seu olhar penetrante, o poder que ele exercia. Rosa sabia que não podia desejar nada além de segurança básica. Qualquer sinal de afeto vindo de um nobre, ela havia aprendido, era passageiro e perigoso. E o conde, com sua rigidez e seu rosto marcado pela dor, era a personificação do perigo. Ela temeu com uma angústia profunda perder o emprego, a única coisa que a mantinha viva. Se ele se aproximasse demais, se a tensão entre eles, essa estranha e apimentada atração, se tornasse algo que ela não pudesse controlar. Ela sabia que precisava aceitar, mas sabia também que o preço poderia ser muito alto. A mudança de Rosa foi como entrar em outro mundo. Deixou para trás o barulho e a fumaça da cozinha, as panelas reluzentes e os balcões de madeira para trás, e subiu os degraus de mármore frio até um andar que ela jamais havia pisado. Seus novos aposentos, embora simples para os padrões da Vila Fiorenza,
Era um luxo para ela. Um quarto com uma janela que dava para os jardins perfumados, um pequeno armário e uma cama macia. O cheiro de lavanda e cera de abelha substituía o de alho e temperos, e o silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração batendo. A Vila Fiorenza em si era uma beleza imponente, com suas varandas brancas e esculturas de pedra. Mas mesmo em sua grandiosidade, havia uma tristeza. O salão principal, um espaço enorme com um teto alto, estava sempre vazio. Rosa sabia que, em outros tempos, ali havia sido palco de bailes e risadas, mas agora era apenas um eco da vida que a condessa havia levado antes de partir, antes da morte do filho mais velho. Era um lembrete constante da sombra que pairava sobre o conde e sua casa. Seu primeiro encontro oficial com o conde Lorenzo como aia aconteceu no dia seguinte, em seu escritório, um lugar sério, cheio de livros e papéis importantes. O conde estava sentado atrás de uma mesa escura, a luz da janela iluminando seu rosto sério, acentuando as linhas de cansaço e a rigidez de seu maxilar. Rosa sentiu-se pequena novamente, uma criatura insignificante diante daquele homem poderoso. Ele impôs as regras, e suas palavras eram como pedras frias, cada uma delas construindo uma barreira invisível entre eles. Seus horários serão estes. Ele começou, sem rodeios, o tom de voz baixo e firme, mas com uma autoridade inegável. Rosa sentiu um arrepio. Ele falou de conduta impecável, da necessidade de Pietro ter uma rotina e de aprender a ser um futuro conde. Ela ouvia, assentindo, mas seus olhos estavam fixos nos dele, tentando decifrar o que havia por trás daquela fachada de gelo. E, acima de tudo, ele continuou, sua voz ainda mais grave, e seus olhos escuros a encontraram de forma intensa, prendendo-a no lugar. Você manterá a distância, distância física e distância emocional. Você é a aia de meu filho, Rosa, não sua, amiga, e certamente não minha. Aquelas palavras, proferidas com uma frieza calculada, atingiram Rosa como um golpe. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, mas não desviou o olhar. Havia algo na maneira como ele disse minha, que fez seu corpo reagir, uma estranha eletricidade que a fez prender a respiração. Ele estava tentando se proteger, ela percebeu, tentando construir muros para afastar qualquer sentimento que pudesse surgir, qualquer apego. Ele tinha medo, um medo profundo de que o afeto, a proximidade, pudessem trazer mais dor, mais tragédia, assim como havia acontecido com seu filho mais velho. Rosa aceitou tudo, agradecida pela segurança que aquela posição lhe oferecia. Mas, enquanto se adaptava à nova rotina, enquanto cuidava de Pietro e passeava pelos vastos corredores da vila, ela começou a ouvir sussurros, fragmentos de conversas de criados mais antigos que se lembravam dos tempos antes da tristeza tomar conta da casa. Palavras soltas sobre o filho mais velho do conde, o primogênito. Ele não era como Pietro. Uma velha criada comentou um dia, enquanto Rosa ajudava a arrumar a mesa. Mais agitado, mais rebelde, o conde o controlava muito. Outra, uma cozinheira que havia trabalhado na vila por décadas, suspirou. Pobre menino. Queria tanto liberdade. Fugir ele queria. Não foi um acidente, não foi bem assim. Ela parou de falar abruptamente quando percebeu o olhar atento de Rosa. Aquelas palavras, somadas a lembranças de sua própria infância, onde as crianças eram vistas, mas não ouvidas, começaram a formar uma imagem terrível na mente de Rosa. O filho mais velho do conde não havia morrido em um simples acidente. Ele estava tentando fugir. Fugir do controle sufocante de um pai que, em sua dor, havia se tornado uma prisão para o próprio filho. A verdade, ainda em pedaços, era como um peso frio que se instalava em seu peito. Ela guardou essa informação terrível para si, ciente do perigo que a verdade representava para todos na vila. Se aquilo viesse à tona,
Não apenas destruiria o conde, mas também sua própria segurança, o único refúgio que ela havia encontrado. O segredo era dela agora, e era pesado demais. A vida de Rosa ganhou um novo ritmo, mais leve, mais colorido. Pietro, antes uma pequena sombra nos jardins, floresceu sob seus cuidados. Ela o levava para passeios pelos caminhos de pedra, onde ensinava os nomes das flores e os sons dos pássaros. Lia para ele histórias de aventureiros e fadas, usando vozes engraçadas, que faziam o menino rir alto, um som que raramente ecoava pelos corredores da vila. Ela o permitia ser criança de verdade, sujar as mãos na terra macia, correr sem rumo, algo que a rigidez imposta pelo conde havia abafado. Rosa sentia um calor no peito ao ver a alegria de Pietro. Ele a seguia como um filhote, seus pequenos olhos cheios de admiração. Ela notava que ele ficava mais falante, mais seguro, e isso a enchia de uma satisfação que a cozinha nunca havia lhe dado. Para Rosa, Pietro não era apenas o herdeiro do conde. Era um menino que precisava de carinho, de alguém que o visse de verdade. Mas enquanto a felicidade de Pietro crescia, a sombra do conde Lorenzo pairava sobre eles. Rosa sentia o olhar dele, às vezes de longe, da janela de seu escritório, outras vezes quando ele passava apressado pelo corredor. Era um olhar complexo, dividido. Havia um brilho de alívio na forma como ele observava o filho rir, uma pontinha de algo que parecia gratidão. Mas logo, essa luz se misturava a uma escuridão, uma agonia silenciosa que Rosa começava a reconhecer. Cada riso de Pietro, cada abraço que Rosa dava ao menino parecia uma tortura para Lorenzo. Era como se ele associasse o afeto à dor, à perda que o havia marcado tão profundamente. Rosa percebia que ele lutava contra a própria natureza, tentando manter uma distância que o protegesse de mais sofrimento, e para isso ele reforçava as regras. A educação de Pietro exige disciplina, Rosa. Ele disse um dia, sua voz baixa e firme ao encontrá-la no jardim, observando o menino tentar escalar uma pequena árvore. Não podemos deixá-lo tão livre. Ele é um Hit, ele tem responsabilidades. Rosa sentiu um arrepio. A voz dele carregava uma autoridade que a fazia querer se encolher, mas a preocupação com Pietro a impedia. Sim, conde, ela respondeu, sua voz suave, mas com uma firmeza que a surpreendeu. Mas uma criança também precisa de espaço para crescer, para sonhar. O conde a olhou, seus olhos escuros perfurando os dela. Por um segundo longo demais, Rosa sentiu uma eletricidade no ar, a proximidade desconfortável entre seus corpos, mesmo que estivessem a alguns passos de distância. A tensão era quase palpável, uma linha invisível que se esticava entre eles. Ela viu um lampejo de algo em seu olhar, algo que parecia fascínio, mas ele o escondeu rapidamente atrás de sua máscara de frieza. Apenas siga as instruções. Rosa, ele disse o tom mais duro agora, como se quisesse apagar qualquer faísca que pudesse ter acendido. Ele se virou e se afastou, deixando Rosa com a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. Rosa interpretava aquela frieza, aquela imposição de regras como uma ameaça constante. Ela sabia que precisava manter a distância, que qualquer emoção exposta, qualquer sinal de que a química entre eles pudesse existir, custaria seu emprego. E seu emprego era tudo o que ela tinha. Era a segurança que havia conquistado, o teto sobre sua cabeça, a comida em sua mesa. Ela se forçava a ser apenas a aia, a cuidar de Pietro com todo o amor, sim, mas a conter qualquer gesto, qualquer olhar que pudesse ser mal interpretado pelo conde. Ela temia perder aquilo que a mantinha viva, alimentando sua crença de que o afeto vindo de um nobre era sempre passageiro, sempre perigoso, e que no fim a deixaria sozinha e sem nada, como sempre fora.
Mas mesmo com todas as suas forças, era difícil ignorar a maneira como seu corpo reagia à presença dele, a mistura de medo e uma estranha atração que a fazia tremer por dentro sempre que seus olhares se cruzavam. Um dia, a rotina de Rosa e Pietro foi quebrada por uma febre alta. O menino acordou mole, com a pele quente e os olhos marejados. O coração de Rosa apertou-se. Cuidar de Pietro doente era diferente de brincar nos jardins. Era uma responsabilidade que a conectava ainda mais profundamente àquele pequeno ser. Ela o deitou na cama, trocou as compressas de água fria em sua testa, cantou canções de ninar que sua própria mãe, que ela mal lembrava, talvez tivesse cantado. Seu toque era suave, suas palavras sussurradas, cheias de uma ternura que ela nem sabia que possuía em tanta abundância. O conde Lorenzo, avisado da doença do filho, apareceu no quarto de Pietro. Ele parou na porta, uma figura alta e séria, observando a cena. Rosa não precisou olhar para saber que ele estava ali. A presença dele era como uma mudança na temperatura do ar. Uma tensão silenciosa que a fazia prender a respiração. Ela sentiu o olhar dele, pesado e atento, sobre suas costas, enquanto ela ninava Pietro, que agora dormia um sono inquieto. Ela continuou a cantar, uma melodia simples e antiga, a voz baixa e melodiosa preenchendo o quarto que antes era tão silencioso e frio. Não era uma voz treinada, mas vinha do coração, e parecia acalmar Pietro, que se aninhava mais perto dela. Rosa estava tão focada no menino que por um momento esqueceu-se do conde. Ela não sabia que para Lorenzo vê-la ali, tão entregue, tão carinhosa, era como ver um raio de sol em um dia nublado. Era algo que ele não via há muito tempo, algo que o atingia em um lugar que ele havia tentado endurecer. Lorenzo deu um passo, depois outro, entrando no quarto. Rosa sentiu a proximidade dele, o cheiro de sua colônia amadeirada, e seu coração deu um salto. Ela se virou ligeiramente, ainda segurando Pietro, e seus olhos encontraram os dele. Era um olhar diferente dos outros. Não havia a frieza de sempre, nem a distância imposta. Havia um reconhecimento, uma faísca de humanidade que atravessou a distância que eles tentavam manter. Por um breve segundo, que pareceu uma eternidade, Rosa sentiu que ele a via, não como a aia, não como a criada, mas como a mulher que estava cuidando de seu filho com tanto amor. Ele se aproximou da cama, a mão estendida para tocar a testa de Pietro. Sua mão, grande e forte, passou perto da de Rosa, e ela sentiu um arrepio. A pele dele estava quente, a dela fria, e a diferença era quase elétrica. Ele verificou a febre do menino com um toque suave, e seus olhos escuros e profundos voltaram para Rosa. Ele está melhor, Lorenzo sussurrou, a voz rouca, quase um agradecimento. A gratidão era palpável, um tremor na voz que Rosa percebeu. Ela viu a luta em seu rosto, a batalha entre o reconhecimento e a culpa, o medo de se apegar. Por um instante, ela esperou que ele dissesse mais, que talvez quebrasse as barreiras que ele próprio havia construído. Mas, como sempre, a máscara de frieza voltou. Ele recuou um passo, a distância voltando entre eles, visível e pesada. Mantenha-me informado, Rosa. Ele disse, o tom agora mais formal, mais distante. Ele se virou e saiu do quarto, deixando Rosa com a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. Ela sentiu a perda daquele momento de conexão, a barreira reforçada entre eles, e uma pontada de tristeza a atingiu. Mas a tensão não vinha apenas da relação com o conde. Enquanto Rosa voltava para a cozinha para buscar algo para Pietro, ela ouviu sussurros. Criados conversavam em voz baixa, seus olhos se voltando para a vila. Dizem que Enzo Moretti está de volta, uma voz comentou. O antigo intendente, aquele que o conde demitiu. Ele não parece feliz, outra voz respondeu. Amargurado, eu diria. E faz perguntas, muitas perguntas sobre a casa, sobre o conde e sobre o primogênito.
O nome de Enzo Moretti, o ex-intendente demitido, fez um calafrio subir pela espinha de Rosa. Ela se lembrou das conversas sobre o filho mais velho do conde, sobre o acidente, que não era bem um acidente. O segredo que ela guardava, o peso daquela verdade terrível, pareceu ainda mais real e perigoso agora. A presença de Enzo Moretti era uma ameaça sutil, um lembrete de que as paredes da Vila Fiorenza não eram tão seguras quanto pareciam. E se Enzo soubesse? E se ele falasse? O medo apertou o peito de Rosa. Seu emprego, sua segurança, tudo o que ela tinha, poderia desaparecer como fumaça se a verdade sobre o primogênito viesse à tona. O segredo que ela protegia parecia agora um fardo pesado demais para carregar sozinha. Rosa, com seu coração agora ligado ao pequeno Pietro, começou a ver a Vila Fiorenza com outros olhos. Não era mais apenas um lugar de trabalho, mas uma casa cheia de ecos, de histórias não contadas que pareciam pairar no ar como poeira dourada. Enquanto arrumava os pertences de Pietro, ouvia conversas dos criados mais antigos, sussurros sobre o filho mais velho do conde, o primogênito. Eles falavam com uma tristeza contida, como se a simples menção do nome dele trouxesse de volta a dor. Ele era um menino de fogo. A velha cozinheira Dona Sofia disse um dia, enquanto Rosa a ajudava a preparar doces na cozinha. Igual ao conde, mas ainda mais. Queria ser livre, sabe? O conde. Ele queria tanto que o menino fosse perfeito, que seguisse todas as regras. A voz de Dona Sofia era melancólica, e ela parou, mexendo o doce na panela com um olhar distante. Rosa sentiu um arrepio. A pressão, a exigência de perfeição. Ela via isso em Lorenzo, na maneira como ele controlava cada detalhe da vida de Pietro, na rigidez de suas regras, na sua fachada de frieza. Agora, Rosa entendia que a dor de Lorenzo não era apenas luto pela perda de um filho, era algo muito mais pesado, uma culpa esmagadora que o havia transformado. Ele não estava apenas de luto, ele estava se punindo, tentando controlar o destino para que outra tragédia jamais acontecesse. O salão principal da Vila Fiorenza, sempre vazio e silencioso, tornou-se um símbolo ainda mais forte dessa perda. Para Rosa, era como se o espírito do primogênito, sufocado pelas expectativas, ainda vagasse por ali. Uma sombra silenciosa que explicava a frieza de Lorenzo, sua necessidade de se esconder atrás de disciplina dura. Ele não queria amar demais, não queria se apegar demais, por medo de que o amor trouxesse mais dor. Era uma forma destrutiva de proteger o que restava, de tentar controlar o incontrolável. Rosa sentia pena dele, uma pena que a pegou de surpresa, pois o conde era um homem poderoso, e ela apenas uma criada. Um dia, enquanto acompanhava Pietro em um passeio pelos limites da propriedade, Rosa viu uma figura à distância. Era um homem, magro, com roupas simples, mas uma postura que ela reconheceu de alguma forma. Ele estava perto da cerca, observando a vila com um olhar que não era de admiração, mas de amargura. Seus olhos, mesmo de longe, pareciam duros, cheios de ressentimento. «Quem é aquele homem, Rosa?» Pietro perguntou apontando. Rosa sentiu um calafrio na espinha. Ela já havia ouvido o nome ser sussurrado nas cozinhas, nas lavanderias. «Aquele meu pequeno é Enzo Moretti», ela respondeu, a voz mais baixa do que o normal. Ele era o intendente da casa há muito tempo. Enzo Moretti, o ex-intendente demitido. Aquele que, segundo os boatos, havia questionado o conde sobre a maneira como tratava os filhos. Aquele que havia sido mandado embora em desgraça. Ele estava mais magro do que as descrições, mas seu olhar, mesmo de longe, trazia uma sensação de perigo. Ele não se aproximou, apenas observou. Uma figura sombria contra o azul do céu. Rosa sentiu um arrepio, um pressentimento ruim. Aquele olhar amargurado, aquela presença silenciosa, era como uma nuvem escura no horizonte, prometendo uma tempestade.
Ela apertou a mão de Pietro, sentindo o peso do segredo que guardava, a verdade sobre o filho mais velho do conde, e sabia que a presença de Enzo Moretti não era uma boa notícia para ninguém na vila. Rosa, com a clareza recém-descoberta sobre a dor de Lorenzo, encontrou uma nova maneira de guiar Pietro. Ela não desafiava as regras do conde abertamente, mas as dobrava, as suavizava com carinho. Quando Lorenzo exigia que Pietro passasse horas intermináveis em lições de latim, Rosa primeiro garantia que o menino estivesse bem alimentado e descansado. Ela transformava a leitura de textos antigos em um jogo, com vozes e gestos que faziam Pietro rir, e depois o levava para os jardins para queimar a energia acumulada, dizendo que o ar fresco ajudava a fixar o conhecimento. Ela o ensinava sobre as flores, sobre as pequenas criaturas que viviam na grama, e permitia que ele fizesse perguntas, algo que o conde raramente encorajava. Pietro, que antes parecia um pequeno boneco, agora tinha brilho nos olhos e uma curiosidade crescente. Rosa não era apenas sua aia, era sua ponte para um mundo mais gentil, onde a obediência vinha do amor, não do medo. Lorenzo observava. Rosa sentia os olhos dele sobre ela, e Pietro, às vezes da janela de seu escritório, outras vezes parado na entrada do salão vazio. Era um olhar que ela conhecia, mas que agora parecia ter uma nova camada. Não era mais apenas a frieza de antes. Havia uma curiosidade, uma hesitação e, por vezes, uma dor quase palpável. Ele via a resiliência de Rosa, a maneira como ela se recusava a ser intimidada pela sua própria posição de conde, a forma como ela trazia vida ao filho dele. Um dia, enquanto Rosa ajudava Pietro a construir um castelo de pedras no jardim, Lorenzo se aproximou. Ele parou a poucos metros de distância, sua figura alta e imponente, projetando uma sombra sobre eles. Rosa sentiu seu coração acelerar, a respiração suspensa, o corpo reagindo à presença dele como um imã. Ele parece feliz, Lorenzo disse, a voz baixa, quase um sussurro. E Rosa percebeu um tremor discreto nela. Seus olhos escuros se encontraram com os de Rosa. Era um olhar intenso, que durou um segundo a mais do que o necessário, e Rosa sentiu uma eletricidade correr por sua pele, uma química inegável que a fez prender a respiração. Era como se ele estivesse vendo a alma dela, a força por trás de sua fachada de criada. Ele está aprendendo a ser ele mesmo, conde. Rosa respondeu, sua voz suave, mas firme, sem desviar o olhar. Com amor e limites, ele pode ser um grande homem. Os olhos de Lorenzo se estreitaram um pouco e Rosa sentiu a tensão no ar. A dinâmica de poder era clara. Ele era o conde, ela, a aia. Mas naquele momento havia algo mais. Uma troca silenciosa de entendimento. Uma faísca de reconhecimento que desafiava todas as barreiras de classe. Ele parecia perturbado, como se as palavras dela tivessem tocado em uma ferida antiga, em uma verdade que ele tentava esconder. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Rosa sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de sua colônia amadeirada. Ela queria recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os olhos dele eram como um abismo, e ela sentiu a atração perigosa, a mistura de medo e um fascínio estranho que a fazia tremer por dentro. Minhas regras são para o bem dele, Rosa, ele disse, a voz quase inaudível, mas com uma autoridade que a fez querer se encolher. Mas ela viu a luta em seus olhos. A maneira como a gratidão inicial por ter salvado Pietro começava a se transformar em algo mais profundo, algo que o assustava. Ele estava questionando suas próprias certezas, e isso o tornava perigosamente vulnerável. Antes que Rosa pudesse responder, Lorenzo se virou abruptamente, quebrando o feitiço. Ele se afastou com passos largos, a máscara de frieza voltando ao seu rosto, como se quisesse apagar qualquer sinal da vulnerabilidade que havia mostrado.
Rosa soltou a respiração que não sabia ter prendido, o coração batendo descontrolado no peito. Aquele homem era um mistério, um desafio, e cada encontro era como andar na beira de um precipício. No dia seguinte, enquanto Rosa estava na lavanderia, ajudando a estender as roupas no varal, ouviu as criadas mais velhas cochichando. "Você soube?" Uma delas perguntou a voz baixa. "O antigo intendente Enzo Moretti está hospedado na vila, no hotel da praça." "O que ele quer?" Outra questionou com um tom de preocupação. "Ele não foi embora em desgraça?" "Dizem que ele anda fazendo perguntas." A primeira respondeu, abaixando ainda mais a voz. "Sobre a família Ricci, sobre os negócios do conde, e, estranhamente, sobre a Aia Nova. Você, Rosa." Um calafrio subiu pela espinha de Rosa. Enzo Moretti. As palavras sobre o filho mais velho, o acidente que não era acidente, voltaram à sua mente. O segredo que ela guardava era agora ainda mais perigoso. E o fato de ele estar fazendo perguntas sobre ela, especificamente, fez seu estômago se revirar. Ele sabia algo, ou suspeitava. A notícia chegou aos ouvidos de Lorenzo também, trazida por um de seus cocheiros mais leais. Ele ouviu o relato sobre Moretti com uma expressão impassível, mas Rosa, que estava por perto, notou a maneira como sua mandíbula se apertou, como seus olhos escuros ganharam uma sombra de desconforto. Ele não sabia o alcance total da ameaça, mas sentia um pressentimento. Enzo Moretti, com sua amargura e seu passado, era uma nuvem escura que se aproximava da Vila Fiorenza, e Rosa sabia que a tempestade estava apenas começando. Rosa, com a mente ainda um redemoinho de pressentimentos por causa de Enzo Moretti, sentia o peso do segredo que já suspeitava. A Vila Fiorenza, com seus muitos cantos e passagens, era um labirinto de histórias guardadas. Certa tarde, enquanto organizava velhos livros e papéis na pequena biblioteca particular de Pietro, um lugar que o conde raramente visitava e que por isso era menos vigiado, a mão de Rosa esbarrou em uma caixa de madeira escondida atrás de uma estante. Curiosa e sentindo um puxão estranho no peito, ela abriu. Dentro havia alguns brinquedos antigos de criança, agora empoeirados, e por baixo deles, um pequeno diário de capa de couro desbotado. O nome Marco estava gravado na frente com uma caligrafia infantil. Marco, o filho mais velho do conde. O coração de Rosa bateu mais forte. Com cuidado, ela abriu o diário. As páginas amarelas estavam cheias de desenhos simples e de palavras hesitantes, escritas por uma mão jovem. Havia reclamações sobre as longas horas de estudo, sobre a rigidez do pai, sobre a falta de liberdade. Em uma página, um desenho de um pequeno barco a remo, e ao lado a frase: "Vou para longe, quero ser livre." A data estava ali, poucos dias antes do acidente. Um frio intenso subiu pela espinha de Rosa. Não era um acidente, não foi um escorregão. Marco havia planejado fugir. Ele havia tentado escapar da prisão que o pai, em sua busca por perfeição e controle, havia construído ao redor dele. O lago, que havia quase levado Pietro, havia levado Marco em sua tentativa desesperada de liberdade. A verdade nua e cruel esmagou o peito de Rosa. O conde, em sua dor e culpa, havia transformado a morte de seu filho em um acidente para poder viver. Mas Rosa via agora a profundidade do sofrimento de Lorenzo e também a terrível ironia. Sua tentativa de proteger, de controlar, havia sido a própria causa da tragédia. O peso desse segredo, agora totalmente revelado, era quase insuportável. Ela sentiu uma compaixão profunda por Lorenzo, mas também um medo gelado. O que faria com essa verdade? E se alguém mais a descobrisse? A resposta para a última pergunta não tardou a chegar. Dias depois, Rosa estava no mercado da vila, comprando algumas ervas frescas para a cozinha da vila, quando viu Enzo Moretti. Ele estava em uma mesa de café, conversando com um dos cocheiros da vila, um homem que Rosa sabia ser um fofoqueiro.
Ela se escondeu atrás de uma barraca de frutas, o coração batendo rápido. As palavras de Enzo, ditas em voz baixa, mas carregadas de veneno, chegaram aos seus ouvidos. Então o conde está com uma nova aia, não é? Ele disse com um sorriso torto. Uma criada de cozinha promovida assim de repente. Parece que o conde não perde tempo, não é mesmo? Ou talvez ele esteja precisando de companhia mais íntima, agora que a casa está tão vazia. O cocheiro riu, um riso baixo e sujo. Ah, Enzo, você sempre com suas insinuações. Insinuações? Enzo respondeu, a voz cheia de escárnio. Ou será que o conde está usando a desculpa de seu filho para ter uma jovem bonita por perto? Uma órfã sem família, sem ninguém para protegê-la. Uma posição de aia é muito conveniente, não acha? Ele deixou a frase no ar. Uma sugestão maliciosa que manchava a reputação de Rosa e insinuava algo impróprio na relação com o conde. Ele estava usando o status social de Rosa, sua vulnerabilidade como uma arma. Rosa sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Aquelas palavras, aquelas insinuações, eram uma ameaça direta não apenas à sua honra, mas à sua segurança. Se tais boatos se espalhassem, ela perderia tudo. Seu emprego, sua reputação, seu refúgio. Ela era uma órfã, uma ninguém, e sem a proteção do conde, seria facilmente esmagada pela sociedade. O conflito interno de Rosa se intensificou. O segredo sobre Marco agora em suas mãos e as insinuações de Enzo Moretti a colocavam em uma posição perigosa. Ela sabia que, se a verdade sobre o filho mais velho fosse revelada, e Enzo parecia farejar algo, isso não apenas destruiria a reputação de Lorenzo, mas também a faria perder o único emprego que a mantinha viva. Ela estava presa entre a lealdade a Pietro, a crescente compaixão por Lorenzo e o medo paralisante de sua própria vulnerabilidade. Enquanto isso, Lorenzo, alheio à conversa no mercado, sentia-se cada vez mais confuso por seus sentimentos crescentes por Rosa. Ela era a aia de seu filho, uma criada, mas cada vez que seus olhos se encontravam, a eletricidade entre eles era inegável. A firmeza suave dela, a inteligência em seu olhar, a maneira como ela ria com Pietro, tudo isso desafiava toda a sua lógica de proteção através da frieza. Ele se via observando-a mais do que o necessário, sentindo uma atração que o assustava, algo que ia contra todas as regras que ele havia imposto a si mesmo e a ela. A fachada de frieza que ele construíra com tanto esforço estava começando a rachar, e o controle que ele tanto prezava parecia escorrer por entre seus dedos. Rosa estava no quarto de Pietro, lendo uma história, quando o céu escureceu de repente. Não era o pôr do sol normal, era uma escuridão pesada, cor de chumbo. Um vento forte começou a soprar do lago, fazendo as folhas das árvores dançarem com agitação. Gotas pesadas de chuva começaram a bater nas janelas, e logo o som se transformou em um rugido. Uma tempestade violenta estava atingindo o lago de Como. Rosa fechou o livro e Pietro se encolheu contra ela, seus olhos arregalados de medo ao som dos primeiros trovões. A Vila Fiorenza, tão grandiosa e sólida, parecia agora um barco no meio de um mar revolto. A eletricidade piscou e, com um estalo, a casa mergulhou na escuridão. Rosa sentiu um calafrio, não apenas do ar frio que entrava pelas frestas, mas de um medo mais antigo. O lago, a escuridão, a tempestade. Tudo isso trazia memórias da tragédia do filho mais velho do conde, e ela sabia que Lorenzo estaria sentindo isso com ainda mais força. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos clarões dos relâmpagos que iluminavam o quarto por um instante, revelando o rosto assustado de Pietro. Rosa o abraçou com força, sussurrando palavras de conforto. Foi então que a porta se abriu, e a figura alta do conde Lorenzo apareceu contra a luz fraca de uma lanterna que ele segurava. Pietro, sua voz era rouca, com um tom de preocupação que Rosa raramente ouvia.
Ele se aproximou da cama, a luz da lanterna dançando, e Rosa sentiu a presença dele de forma intensa. A proximidade era forçada, mas inegável. Eles estavam ali, no escuro, unidos pela preocupação com o menino. Lorenzo sentou-se na beira da cama e Rosa sentiu o calor do corpo dele, a tensão que vinha dele. Por um momento, a formalidade desapareceu. Eram apenas dois adultos cuidando de uma criança assustada. A tempestade continuava lá fora, os trovões fazendo a casa tremer. Pietro, entre os dois, parecia encontrar algum consolo, embora ainda apertasse a mão de Rosa. Ele tem medo de trovões, Rosa sussurrou, a voz suave olhando para o conde. Sempre foi assim? Lorenzo balançou a cabeça devagar. Depois do acidente do irmão, ele se tornou mais sensível a tudo. A voz dele estava baixa, quase quebrada, e Rosa sentiu uma pontada de pena. Era a primeira vez que ele falava tão abertamente sobre a tragédia, mesmo que ainda a chamasse de acidente. No escuro, sem a rigidez do dia, a barreira entre eles parecia mais fina. Eles conversaram sobre os medos de Pietro, sobre as pequenas coisas que o faziam feliz. E Rosa percebeu que Lorenzo também tinha seus próprios medos, escondidos sob a máscara de dureza. Ele parecia mais humano, mais vulnerável. Enquanto conversavam, a mão de Lorenzo, por um momento, tocou a de Rosa na cama, um toque acidental que pareceu elétrico. Rosa prendeu a respiração. Seus olhos se encontraram no escuro, iluminados por um relâmpago distante. Por um instante, Rosa sentiu o impulso de contar a ele sobre o diário de Marco, sobre a verdade do acidente. A vulnerabilidade dele, a proximidade, o fazia parecer alguém que poderia entender. Mas o medo a deteve. O medo de destruir a confiança, por mais frágil que fosse, que estava começando a surgir entre eles. O medo de que a verdade o quebrasse por completo, ou pior, que ele a visse como uma traidora por saber e ter guardado. Ela hesitou, e a oportunidade passou. Mas o peso de seu segredo era quase visível. Ele só precisa se sentir seguro, conde. Rosa disse, suas palavras carregadas de um significado que ela esperava que ele entendesse, um convite para olhar além da superfície, para ver a verdade que estava escondida. Lorenzo a olhou de forma intensa, seus olhos parecendo tentar decifrar o que havia por trás das palavras dela. Rosa sentiu um arrepio. Ele parecia desconfortável, como se percebesse que havia algo mais, que ela sabia algo que não estava dizendo. A expressão dela, a maneira como ela evitou aprofundar o assunto do acidente, deixou um rastro de dúvida na mente dele. A mão dele se afastou lentamente da dela, quebrando a conexão. A tempestade ainda rugia lá fora, mas o silêncio entre eles no quarto era ainda mais pesado. Eles passaram a noite ali, lado a lado, cuidando de Pietro, cada um preso em seus próprios pensamentos. Rosa sentia o peso do segredo, a ameaça de Enzo Moretti e a estranha e perigosa atração pelo conde. Ela sabia que aquela noite, forçada pela tempestade, havia mudado algo entre eles. A barreira de formalidade havia sido quebrada, mas em seu lugar havia agora o peso de um segredo guardado e a eletricidade de um afeto proibido. A manhã seguinte à tempestade trouxe um sol tímido, mas uma calmaria estranha pairava sobre a Vila Fiorenza. Pietro, embora ainda um pouco pálido, estava melhor, a febre diminuindo sob os cuidados constantes de Rosa. O conde Lorenzo havia permanecido no quarto, ou perto dele, durante boa parte da noite, e a presença dele, ainda que silenciosa, havia preenchido o espaço com uma tensão diferente. Não era a frieza de antes, mas algo mais pesado, mais humano. Pietro dormia agora um sono tranquilo, e Rosa, sentada ao lado da cama, sentia o cansaço em seus próprios ossos. Lorenzo estava de pé, perto da janela, observando o lago que ainda mostrava os resquícios da fúria da noite. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som suave da respiração do menino.
Ele é um menino forte, Rosa sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Lorenzo se virou e seus olhos escuros encontraram os dela. O olhar dele estava pesado e Rosa viu ali não apenas cansaço, mas uma dor antiga, uma que ela já conhecia pelos sussurros dos criados e pelas páginas do diário de Marco. Sim, ele respondeu, a voz rouca, mas tão frágil. Todos eles são. Ele parou e Rosa sentiu que ele estava lutando contra si mesmo, contra as palavras que queriam sair, depois que Marco se foi em seu acidente. Eu jurei que não deixaria Pietro correr riscos, que o protegeria de tudo. Rosa escutou, seu coração apertado. Ele ainda chamava de acidente, mas nas entrelinhas de suas palavras, Rosa via a culpa, o tormento, a necessidade de controle, a busca por perfeição que havia sufocado o primogênito. Ela via o homem que se culpava por tudo, que se escondia atrás de regras para não sentir a dor de novo. A voz dele era cheia de uma tristeza que parecia nunca ter um fim. É difícil proteger alguém de tudo, Conde. Rosa disse suavemente, sem desviar o olhar. Ela sentia o poder dele, a autoridade que ele exercia, mas naquele momento ele parecia apenas um homem ferido. A vida tem seus próprios caminhos. Ela hesitou, mas a vulnerabilidade dele a encorajou. Eu sei o que é não ter ninguém para proteger. Fui órfã desde pequena. Minha única busca sempre foi por um lugar seguro, por um teto e um pouco de paz. Lorenzo a olhou de forma diferente agora. Seu olhar, antes tão duro e distante, suavizou-se por um instante e Rosa sentiu como se uma mão invisível tocasse seu coração. Era perigoso, sim, aproximar-se daquele homem, mas também irresistível, a maneira como ele a via. Ele parecia surpreso por sua confissão, como se nunca tivesse parado para pensar na vida dela, na mulher por trás da aia. Você buscou segurança aqui? Ele perguntou, a voz mais baixa, quase um sussurro. E ele deu um passo em sua direção. A proximidade era desconfortável, mas Rosa não conseguia se mover. Ela sentia a eletricidade entre eles, a tensão romântica que a fazia prender a respiração. Sempre, ela respondeu, seus olhos fixos nos dele. Um lugar para pertencer, talvez, para ser útil. Ela viu nos olhos dele um reconhecimento, uma compreensão que transcendia as barreiras de classe. Ele a via não apenas como a criada, mas como uma mulher forte, resiliente, que entendia a dor, a solidão. A barreira de classe, por um breve e intenso momento, parecia se desmanchar no ar. Antes que Lorenzo pudesse responder, antes que o momento se aprofundasse ainda mais, um criado bateu na porta. Conde Lorenzo, ele disse a voz apressada. Notícias do vilarejo. O senhor Enzo Moretti, o antigo intendente. Ele está hospedado na cidade e parece estar fazendo muitas perguntas sobre a família Ricci e sobre a nova aia. O nome de Enzo Moretti trouxe um calafrio a Rosa. O calor do momento desapareceu, substituído por um pavor gelado. Ela sentiu o olhar de Lorenzo endurecer, a máscara de frieza voltando ao seu rosto. Ele não sabia o que Enzo estava tramando, mas a menção de seu nome e das perguntas sobre Rosa era suficiente para alertá-lo. Ele sentiu o desconforto, a ameaça sutil. Lorenzo apenas assentiu para o criado, que se retirou rapidamente. Mas seus olhos voltaram para Rosa, agora com uma nova preocupação, uma sombra de perigo que se misturava à atração que havia momentos antes. Rosa sentiu o medo apertar seu peito. Enzo Moretti estava perto, e suas insinuações poderiam destruir tudo o que ela havia construído. E a proximidade que ela havia compartilhado com o conde, aquele momento de vulnerabilidade, agora parecia ainda mais perigosa. O segredo que ela guardava e a ameaça de Enzo Moretti pairavam sobre ela como uma nuvem escura, prometendo uma tempestade muito pior do que a da noite anterior.
Rosa sentia o peso do segredo como uma rocha no peito. O diário de Marco, escondido com cuidado, era uma prova silenciosa da dor que o conde tentava enterrar. Ela via Lorenzo, dia após dia, quase sucumbir à culpa. Ele se punia com sua própria frieza, afastando-se de Pietro para não repetir o passado. Mas ao fazer isso, estava, de certa forma, repetindo o erro. Ele estava sufocando o amor, assim como havia, sem querer, sufocado a liberdade de Marco. Rosa percebeu que aquele segredo não era apenas dela. Era um fardo que Lorenzo precisava carregar, mas que só poderia ser aliviado se ele confrontasse a verdade. Em uma tarde tranquila, Pietro estava brincando em seu quarto, distraído com seus soldadinhos de madeira. Lorenzo, algo incomum, entrou no cômodo para vê-lo. Ele observava o filho com uma melancolia que Rosa já reconhecia, e ela sentiu uma pontada de compaixão. Era o momento. Rosa se aproximou de uma pequena estante de livros que ficava no canto do quarto, onde ela havia guardado o diário de Marco novamente, mas de uma forma que um olhar mais atento pudesse encontrá-lo. "Pietro, meu pequeno", ela disse suavemente, pegando um livro infantil qualquer. "Você deveria ler este. Fala sobre a coragem de ser quem somos." Ela sabia que Lorenzo estava ouvindo. Às vezes, as pessoas se escondem, não é? Por medo. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não importa o quanto a gente tente escondê-la. Lorenzo, que estava de costas para ela, se virou devagar. Seus olhos escuros se fixaram em Rosa, e ela sentiu a intensidade do olhar dele, um arrepio subindo por sua espinha. Ele parecia tentar decifrar o significado oculto em suas palavras. A respiração de Rosa ficou suspensa. Ele deu um passo, depois outro, em direção à estante. "O que você quer dizer, Rosa?" Ele perguntou, a voz baixa e grave, carregada de uma autoridade que a fez querer se encolher. Mas ela não cedeu. Ela sentiu a dinâmica de poder, o controle que ele exercia, mas também a mistura de medo e um estranho fascínio que a impulsionava. Rosa não respondeu diretamente. Em vez disso, ela estendeu a mão e, com um gesto quase imperceptível, moveu um dos livros, revelando a caixa de madeira onde o diário de Marco estava guardado. Ela não o abriu, não o entregou. Apenas o deixou ali, visível, um convite silencioso para a verdade. Seus olhos encontraram os de Lorenzo mais uma vez, um olhar prolongado que dizia mais do que 1000 palavras. Era um desafio, mas também uma oferta de libertação. Lorenzo olhou para a caixa, depois para Rosa. Ele viu a determinação em seus olhos, a tristeza, e algo que ele não conseguia nomear. Um tremor passou por seu corpo, e ele sentiu um frio no estômago. O coração de Rosa batia descompassado. Ele estendeu a mão hesitante e pegou a caixa. Seus dedos roçaram os de Rosa, um toque acidental que pareceu elétrico, e ela sentiu o calor da pele dele, a proximidade desconfortável que a fazia prender a respiração. Ele abriu a caixa e seus olhos caíram sobre o pequeno diário de capa de couro. O nome Marco estava gravado ali. Lorenzo pegou o diário, suas mãos grandes e fortes tremendo ligeiramente. Rosa observou enquanto ele abria as páginas, seus olhos correndo pelas palavras e desenhos. O rosto dele, antes tão sério e controlado, se contorceu. Ele viu as reclamações, a busca por liberdade, o desenho do barco, a data. O confronto silencioso era devastador. Lorenzo empalideceu, e Rosa viu a verdade atingi-lo como um golpe físico. A ideia de que seu filho mais velho não havia morrido por acidente, mas sim tentando fugir do controle sufocante do pai, rasgou sua alma. Ele cambaleou ligeiramente, e Rosa deu um passo instintivo para perto dele. Ela sentiu o peso do ar, a dor esmagadora que emanava dele. Ele levantou os olhos para ela, e Rosa viu um abismo de sofrimento, de culpa, de uma dor que jamais imaginou que um homem tão forte pudesse carregar.
Não havia raiva em seu olhar, apenas uma compreensão agonizante. Nesse estado de vulnerabilidade compartilhada, a distância entre eles desapareceu. Lorenzo fechou o diário, seus olhos fixos nos de Rosa. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, um gesto suave, mas cheio de uma emoção bruta. Rosa sentiu a aspereza da pele dele, o calor de seu toque, e um arrepio percorreu seu corpo. Era um toque que desafiava todas as regras, todas as barreiras. Você sabia, ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível, mas sem um pingo de acusação. Era uma declaração, um reconhecimento. Rosa apenas assentiu, seus próprios olhos marejados. A atração entre eles, antes uma corrente sutil, agora era inegável, uma força poderosa que os puxava. Ela sentiu a respiração dele perto de seu rosto, o cheiro de sua colônia amadeirada. A tensão romântica era palpável, um fio invisível que os conectava. Eu não podia deixar você continuar a se punir. Rosa sussurrou de volta, sua voz embargada. Pietro precisa de você, do você de verdade. Lorenzo a olhou, e Rosa viu uma faísca de esperança em seus olhos escuros, misturada à dor. Ele estava abalado, quebrado, mas ali, naquele momento, sob o peso da verdade, ele parecia finalmente pronto para começar a reavaliar toda a sua vida, todas as suas certezas. A proximidade entre eles era perigosa, proibida, mas naquele instante era a única coisa que parecia real. O diário de Marco caiu das mãos de Lorenzo, o pequeno volume de couro batendo suavemente no chão de madeira. Ele não o ouviu. Seus olhos, antes fixos nas palavras rabiscadas, agora pareciam ver fantasmas, revivendo cada momento daquele passado doloroso. A verdade, nua e crua, o atingiu com a força de um maremoto. Não foi um acidente, seu filho não escorregou. Marco, em sua dor silenciosa, em sua busca desesperada por liberdade, havia tentado fugir. E ele, Lorenzo, com seu amor sufocante, com suas regras inflexíveis, havia sido a prisão da qual o menino tentara escapar. A fachada de gelo que ele construíra ao redor de si por anos para proteger-se da dor, para controlar o destino, desmoronou em um instante. O rosto de Lorenzo empalideceu e Rosa viu cada músculo de seu corpo se enrijecer antes de ceder. Ele cambaleou, as mãos grandes e fortes se agarrando à estante para não cair. A culpa, antes um sussurro em sua alma, agora gritava em seus ouvidos, uma dor tão intensa que Rosa sentiu como se pudesse tocá-la no ar. Ele não estava apenas de luto, ele estava dilacerado pela compreensão de que o apego, em sua forma mais distorcida, havia trazido a tragédia que ele tanto temia. A revelação o libertou de uma mentira, mas o aprisionou em uma verdade ainda mais cruel. Rosa deu um passo instintivo para perto dele, os olhos fixos em seu rosto contorcido. Ela sentiu o peso da dor dele, uma onda de sofrimento que parecia sugar o ar do quarto. Quando Lorenzo levantou os olhos para ela, Rosa viu neles não raiva, não acusação, mas um abismo de angústia e um reconhecimento doloroso. Ele a viu e ela soube que ele sabia. Ele percebeu que ela havia guardado aquele segredo, que havia tentado guiá-lo para a verdade, não para machucá-lo, mas para libertá-lo. E, em meio à sua própria devastação, uma estranha admiração cintilou em seu olhar, um respeito pela coragem dela. O silêncio no quarto era quase insuportável, quebrado apenas pela respiração pesada de Lorenzo e pelo batimento descompassado do coração de Rosa. Ele estendeu a mão lentamente e Rosa não se moveu. Seus dedos, grandes e fortes, roçaram os dela antes de se fecharem sobre sua mão, apertando-a com uma força que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. O toque foi elétrico, uma corrente que percorreu o braço de Rosa, fazendo-a prender a respiração.
A proximidade de seus corpos era desconfortável, proibida, mas naquele momento a barreira de classe parecia insignificante diante da verdade que os unia. Eu pensei que estava protegendo-o, Lorenzo sussurrou, a voz rouca, quase inaudível, mas seus olhos nunca deixaram os de Rosa. Pensei que o controle, que as regras, que isso impediria a dor. Ele balançou a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Mas eu o sufoquei, eu o empurrei para a morte. Rosa sentiu um nó na garganta. Sua mão apertou a dele de volta, um gesto de consolo que desafiava todas as convenções. Ela viu a alma dele, desprotegida, exposta, e sentiu uma mistura avassaladora de medo e um fascínio profundo. Aquele homem, o conde frio e distante, estava se quebrando diante dela, e ela estava ali testemunhando sua redenção. Pietro precisa de um pai que o ame, conde, Rosa sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Não um que o controle. Lorenzo a olhou de forma intensa, e Rosa sentiu a dinâmica de poder mudar, sutilmente, mas de forma irreversível. Ele estava ali, vulnerável, e ao mesmo tempo exercendo um novo tipo de controle, um que vinha da verdade e da entrega. Seus olhos escuros, antes cheios de tormento, agora carregavam uma determinação que era quase assustadora. Ele não podia mais se esconder. A honestidade de Rosa, mesmo que tardia, havia forçado a sua própria. Ele apertou a mão dela novamente, um aperto que era uma promessa silenciosa, uma escolha. Eu não posso mais viver assim, Rosa, ele disse, a voz mais firme agora, mas ainda cheia de emoção. Não posso mais me esconder, nem de Pietro, nem de você. Ele a puxou 1 centímetro mais perto, e Rosa sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia amadeirada. A tensão romântica era palpável, uma linha invisível que os conectava, e ela sentiu a respiração dele perto de seu rosto, quase um beijo. Naquele instante, Lorenzo estava fazendo sua escolha. Ele estava escolhendo enfrentar seus erros, sua culpa, e se permitir sentir. Ele estava escolhendo derrubar as barreiras internas que o haviam isolado por tanto tempo. E ao fazer isso, ele a estava escolhendo também. Rosa sentiu um arrepio. Ela, a órfã sem nada, estava vendo a transformação de um conde, a quebra de uma vida inteira de regras. Pela primeira vez, a crença de que o afeto nobre era passageiro e perigoso começou a vacilar em seu coração. Naquele olhar intenso, naquele toque elétrico, ela começou a acreditar que Lorenzo Ritti podia ser diferente, que ele podia ser um homem que valia a pena arriscar tudo. A Vila Fiorenza se transformou para a festa de verão. As varandas de mármore, geralmente silenciosas, estavam adornadas com guirlandas de flores coloridas e lanternas que balançavam suavemente com a brisa do lago. O perfume de jasmim e rosas misturava-se ao som de uma orquestra discreta que tocava músicas alegres no grande salão. A nobreza local, com suas roupas elegantes e joias brilhantes, enchia a casa de conversas e risadas. Uma cena de beleza e opulência que Rosa jamais imaginou ver de perto. Rosa estava ali, ao lado de Pietro, que, radiante em seu pequeno terno, segurava sua mão com força. Ela mesma vestia um vestido simples de linho azul, escolhido pelo conde, que, embora bonito, a fazia sentir-se deslocada, como uma flor selvagem em um jardim de orquídeas cultivadas. Cada olhar dos convidados parecia pesá-la, um lembrete constante de sua origem e de sua nova e precária posição. Ela era a aia, a criada que havia salvado o herdeiro, e todos a observavam com curiosidade. O conde Lorenzo Ritti estava impecável em seu traje escuro. Ele se movia entre os convidados com a elegância natural de um homem acostumado ao poder, sua presença imponente atraindo olhares e respeito.
Rosa sentia o olhar dele sobre ela de vez em quando, um olhar que agora carregava uma complexidade que a fazia prender a respiração. Desde a revelação sobre Marco, uma nova camada de vulnerabilidade e uma estranha aceitação havia surgido entre eles. Ele era o conde, ela, a aia, mas havia um fio invisível, elétrico, que os conectava, uma tensão romântica que Rosa sentia em cada fibra de seu ser, mesmo com o medo constante de que tudo pudesse desmoronar. Pietro, agora mais solto e feliz sob os cuidados de Rosa, sorria para os convidados, sua risada contagiante enchendo o ar. Lorenzo observava o filho e Rosa via a luz em seus olhos, uma satisfação que antes era rara. Ele parecia mais à vontade, mais presente, como se a verdade, por mais dolorosa que fosse, o tivesse libertado um pouco do peso da culpa. Mas a noite, apesar de toda a sua beleza, não era de paz para Rosa. Um calafrio percorreu sua espinha quando, entre a multidão de rostos desconhecidos, ela viu um que reconheceu com terror. Enzo Moretti. Ele estava ali, vestido de forma simples, mas com um brilho estranho nos olhos, um misto de triunfo e amargura que a fez sentir seu estômago revirar. Ele não havia sido convidado, ela tinha certeza. Como ele havia entrado, Enzo se infiltrava entre os convidados, seus olhos fixos em Lorenzo e Rosa. Havia um ódio palpável em seu olhar, um ressentimento que parecia emanar dele como uma aura escura. Rosa apertou a mão de Pietro, sentindo um pressentimento terrível. Ele estava ali para sua vingança, para destruir o conde, e ela, por estar ao lado de Lorenzo, sabia que seria atingida também. A festa atingiu seu auge. A música estava mais alta, as risadas mais soltas. As taças de vinho tilintavam e os convidados dançavam no salão. Rosa estava perto da varanda, observando a alegria, quando de repente um silêncio abrupto caiu sobre todos. A música parou, as conversas cessaram. Enzo Moretti estava no centro do salão, uma figura sombria e inesperada. Sua voz, antes baixa e venenosa, agora ecoava alta e clara, em meio ao espanto geral. "Silêncio!" ele gritou, e todos os olhos se voltaram para ele. Lorenzo, que estava conversando com um grupo de nobres, congelou. Rosa sentiu o corpo dele enrijecer ao seu lado. O terror gelou as veias de Rosa. "Vocês celebram o conde Lorenzo Ritti", Enzo continuou, sua voz cheia de escárnio. "O homem perfeito, o pai exemplar. Mas eu lhes digo, há segredos nesta casa que precisam vir à luz." Murmúrios começaram a surgir entre os convidados, mas Enzo não se importou. Seus olhos, ardendo de ódio, fixaram-se em Lorenzo. "Vocês falam do acidente do filho mais velho, não é? Marco, pobre Marco, mas não foi um acidente, não foi bem assim." A respiração de Rosa ficou suspensa. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Era a verdade. A verdade que ela tanto temia, que ela havia tentado guiar Lorenzo para aceitar, agora estava sendo jogada ao vento para todos ouvirem. O conde, em sua busca por controle e perfeição, sufocou o próprio filho. Enzo bradou, a voz carregada de fúria. Marco tentou fugir. Fugir da prisão que seu pai havia construído para ele, e foi nessa fuga desesperada que ele encontrou seu fim no lago. Um choque percorreu o salão. Os murmúrios se transformaram em exclamações de horror. Os convidados se olhavam, alguns com descrença, outros com uma curiosidade mórbida. Lorenzo estava parado, pálido, seu rosto uma máscara de dor e choque. Rosa sentiu a eletricidade de sua dor, mas também a sua própria, o pavor de ver o mundo deles desmoronar. "E não é só isso", Enzo continuou, seus olhos se voltando para Rosa, um sorriso cruel nos lábios. "O conde, agora que se livrou do filho mais velho, tem uma nova companhia. Uma criada de cozinha promovida à aia para cuidar de seu filho e talvez de outras necessidades do conde. Não é conveniente ter uma órfã sem família, sem ninguém sob seu controle.
Uma criada que sabe de seus segredos e que agora está atada a ele por afeição. As palavras de Enzo atingiram Rosa como um golpe físico. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. As insinuações, a maneira como ele manchava sua honra e a de Lorenzo, eram cruéis. Ela era uma órfã, uma ninguém. E agora, sua reputação estava sendo destruída diante de toda a sociedade. Ela sentiu o olhar de todos sobre ela, o julgamento silencioso. O medo paralisou seu corpo, mas uma fúria crescente começou a borbulhar dentro dela. O caos se instalou na Vila Fiorenza, e Rosa sabia que não havia mais volta. O baile das máscaras havia caído, e a verdade, crua e perigosa, estava exposta para todos verem. O caos irrompeu na Vila Fiorenza. Os convidados, antes tão elegantes e compostos, murmuravam e apontavam, os olhos arregalados de choque. Alguns se afastavam de Lorenzo, como se a verdade de Enzo fosse uma doença contagiosa. Rosa sentiu os olhares sobre ela, pesados de julgamento, de curiosidade, e uma vergonha quente subiu por seu pescoço. Ela era a órfã, a criada, e agora a mulher envolvida em um escândalo público, sua reputação feita em pedaços diante de toda a nobreza. O medo de perder tudo, de ser jogada de volta à rua, apertou seu coração com uma força esmagadora. Lorenzo estava parado, uma estátua de mármore pálido. As palavras de Enzo o haviam atingido no fundo da alma, e Rosa viu a dor em seu rosto, a forma como ele lutava para manter qualquer vestígio de controle. Ele parecia um homem que acabara de ser esfaqueado, e mesmo assim se recusava a cair. O silêncio que se seguiu à acusação de Enzo sobre Rosa foi ensurdecedor. Era como se todos esperassem a reação do conde, o homem que sempre teve a resposta para tudo. Enzo, embriagado por sua própria vingança, não se calou. Ele avançou um passo em direção a Rosa, um sorriso cruel nos lábios. E o que diz a nova aia sobre isso, hein? A pequena Rosa que salvou o herdeiro e ganhou o coração do conde. Ou será que ela já sabia de tudo e apenas esperou o momento certo para se aproveitar da situação? As palavras de Enzo foram como um chicote. Rosa sentiu a raiva quente e indomável borbulhar dentro dela, superando o medo. Ele não apenas estava destruindo Lorenzo, mas estava manchando a pureza de seu afeto por Pietro, a coragem que ela havia tido ao salvá-lo. Ele estava transformando sua vulnerabilidade em uma arma. E naquele instante, algo dentro de Rosa se partiu. Ela não podia mais ficar em silêncio, não podia deixar que Enzo Moretti vencesse, não podia deixar que ele destruísse a pequena chama de esperança que havia nascido na vila. Com um movimento que surpreendeu a si mesma, Rosa soltou a mão de Pietro e deu um passo à frente, para o centro do salão, para a luz. Os olhos de Lorenzo se arregalaram, um misto de surpresa e pavor. O olhar dele estava preso ao dela, e Rosa sentiu a eletricidade, a conexão profunda que os unia. Era como se ele, naquele momento, entendesse a escolha dela, mesmo antes dela falar. Sua voz, embora um pouco trêmula no início, cortou o ar como uma lâmina. O Sr. Enzo Moretti diz a verdade sobre o que aconteceu com Marco. Rosa começou, e um novo murmúrio percorreu o salão. Os convidados se entreolhavam, chocados por sua coragem. O conde, em sua dor, em seu medo de perder mais um filho, talvez tenha sufocado a liberdade de Marco, mas ele o amava. Ele amava seu filho. Ela olhou para Lorenzo, e seus olhos se encontraram em um momento de pura verdade. E ele está mudando. Ele está aprendendo a amar de um jeito novo, um jeito que não prende, mas liberta. Ela sabia que estava se expondo, que estava revelando seu conhecimento do segredo, mas não havia mais volta. Eu soube da verdade sobre Marco. Ela continuou, sua voz agora mais firme, encarando Enzo Moretti diretamente. E eu aguardei, sim, não para me aproveitar,
mas para proteger esta família, para proteger Pietro e para guiar o conde para a verdade que ele precisava enfrentar. Ela fez uma pausa, respirando fundo, sentindo o olhar intenso de Lorenzo sobre ela. A proximidade de seus corpos, mesmo a alguns passos de distância, era palpável. Uma tensão romântica que desafiava todas as regras. O conde Lorenzo Ricci é um homem que cometeu erros, Rosa disse, sua voz enchendo o salão. Mas ele é um homem que tem a coragem de olhar para seus erros e de tentar ser melhor. E isso, senhores e senhoras, é a verdadeira nobreza. O silêncio era absoluto. Todos os olhos, antes curiosos e julgadores, agora estavam fixos em Lorenzo. A decisão era dele. Ele poderia negar, poderia tentar salvar sua reputação, sacrificar Rosa, a criada que ousou desafiá-lo publicamente, mesmo que para defendê-lo. Lorenzo Ricci deu um passo à frente, sua figura imponente agora carregando um peso diferente, um peso de redenção. Ele parou ao lado de Rosa, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia amadeirada. Seus olhos, antes cheios de tormento, agora brilhavam com uma determinação que a fez prender a respiração. Ele olhou para a multidão, para Enzo Moretti e, finalmente, para Rosa. A voz dele, quando ele falou, era baixa e rouca, mas carregada de uma autoridade que silenciou qualquer murmúrio. Rosa Villani fala a verdade, ele começou, e a confissão ressoou no salão. Eu errei, eu amei meu filho mais velho com um amor que sufocou, que o levou à morte. Eu me escondi atrás de regras e de uma frieza que me corroía por dentro. Ele fez uma pausa e seus olhos escuros se fixaram nos de Rosa. Mas Rosa me mostrou a verdade. Ela me mostrou o caminho para ser um pai melhor, para ser um homem melhor. Ele se virou completamente para ela, e Rosa sentiu a intensidade de seu olhar, a mistura de medo e fascínio que a consumia. Em um gesto que desafiou todas as normas sociais, todas as expectativas, Lorenzo estendeu a mão e, com firmeza, segurou a de Rosa. O toque foi elétrico, uma descarga que percorreu o corpo dela, um choque para todos que os observavam. A dinâmica de poder por um instante se inverteu, ou melhor, se transformou em algo novo, em uma igualdade que Rosa jamais sonhou. Eu não vou mais me esconder, Lorenzo declarou, sua voz agora forte e clara, sem hesitação. Não vou mais me esconder de meus erros, nem dos meus sentimentos. Ele apertou a mão de Rosa, seus olhos fixos nos dela, em uma promessa silenciosa, mas poderosa. Eu escolho a verdade, eu escolho a redenção, e eu escolho Rosa. Ela é a mulher que me salvou, que salvou meu filho e que me mostrou o que é o verdadeiro amor. E eu pretendo construir um futuro com ela, um futuro baseado na honestidade, na coragem e no amor, desafiando todas as regras que um dia me prenderam. O salão mergulhou em um silêncio atônito, que logo se quebrou em murmúrios chocados. Lorenzo Ricci, o conde frio e distante, acabara de sacrificar sua reputação perfeita por amor. Rosa sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele homem, em sua vulnerabilidade e sua força, havia escolhido a ela, a órfã, a criada, diante de todos. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo com uma mistura avassaladora de medo e uma alegria proibida. Naquele momento, de mãos dadas, eles estavam desafiando o mundo. E Rosa soube que, não importava o que viesse a seguir, ela não estaria mais sozinha. O salão da Vila Fiorenza, que momentos antes era um palco de escândalo, mergulhou em um silêncio pesado. Enzo Moretti, com o rosto vermelho de fúria e humilhação, tentou gritar mais uma vez, mas suas palavras se perderam em um engasgo. A plateia, chocada pela coragem de Rosa e pela confissão de Lorenzo, não lhe deu mais atenção. Sem provas além de sua própria amargura, suas acusações soaram vazias, a vingança falha. 2 criados se aproximaram, e com um olhar de desprezo do conde,
O ex-intendente foi escoltado para fora da vila, arrastando consigo a sombra de sua própria maldade. Sua figura desapareceu na noite, e com ele, a ameaça imediata. Mas o silêncio que se seguiu não era de alívio completo. A sociedade local estava em polvorosa. Murmúrios baixos e olhares curiosos seguiam Lorenzo e Rosa. Alguns nobres, chocados com a confissão do conde e com a ousadia de sua escolha, começaram a se afastar, suas expressões de desaprovação claras como o dia. A reputação do conde, outrora intocável, estava agora manchada aos olhos de muitos, mas outros, com olhares de surpresa e até mesmo admiração, observavam o casal, intrigados pela coragem que haviam demonstrado. Rosa sentiu o peso desses olhares, a mistura de julgamento e uma estranha reverência. Ela era a órfã, a criada, e agora a mulher que o conde havia escolhido, e o mundo deles jamais seria o mesmo. Lorenzo, ainda segurando a mão de Rosa com firmeza, sentiu o tremor dela. Ele a olhou, seus olhos escuros cheios de uma emoção profunda que ela reconheceu como amor, mas também como uma vulnerabilidade recém-descoberta. Ele a conduziu para fora do salão, para a relativa privacidade da varanda que dava para o lago, deixando Pietro sob os cuidados de uma das amas de confiança que o levava para a cama. O ar fresco da noite acalmou um pouco a febre em seu rosto, mas a eletricidade entre eles era inegável, palpável. Eles pararam perto do parapeito de mármore, à vista do lago sob a lua cheia se estendendo diante deles. Rosa sentiu a proximidade de Lorenzo, o calor de seu corpo, e a mão dele apertou a sua de novo. Um gesto silencioso de conexão. A respiração dela estava suspensa, o coração batendo forte no peito. Tantas palavras haviam sido ditas, tantos segredos revelados, e agora a verdade pairava no ar entre eles. Lorenzo se virou para ela, e Rosa viu a profundidade de seus olhos, a humanidade que ele havia escondido por tanto tempo. "Rosa", ele começou, sua voz rouca, quase um sussurro, mas cheio de uma emoção que a fez tremer. Eu não sabia o quanto estava perdido até você me encontrar. Você me forçou a ver a verdade, a enfrentar meus próprios demônios." Ele tocou o rosto dela com a mão livre, um toque suave, mas cheio de uma intensidade que a fez prender a respiração. "Você não é apenas corajosa, você é a mulher mais forte e inteligente que já conheci, e a mais gentil." Rosa sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquelas palavras, vindas dele, o conde, o homem que ela havia visto se quebrar e se reconstruir, eram mais preciosas do que qualquer joia. Ela sabia que as diferenças de classe ainda existiam, que o mundo deles era um desafio. Mas naquele momento, em seus olhos, ela não era apenas uma criada, ela era sua igual, sua parceira. "Eu tinha medo", Rosa confessou, sua voz embargada. "Medo de perder tudo, de ser jogada para fora sozinha como sempre fui. O afeto de um nobre sempre pareceu perigoso." Lorenzo balançou a cabeça, seu olhar fixo nos dela. "Eu entendo seu medo. Eu mesmo o cultivei, mas eu não vou mais fugir, Rosa. Eu não vou mais me esconder, não de você, não de Pietro, não da verdade." Ele apertou sua mão novamente, e Rosa sentiu a força de sua promessa. "Nós enfrentamos o passado. Agora precisamos construir o futuro, juntos." Ele deu um passo mais perto, e Rosa sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia amadeirada. A tensão romântica era palpável, uma linha invisível que os conectava. Seus olhos se encontraram, e Rosa viu ali a verdade de Lorenzo, a humanidade que ela havia ajudado a desenterrar. Ele não era mais o conde frio e distante, mas um homem que havia encontrado a redenção na honestidade e o amor em um lugar onde jamais esperava. Naquele momento, sob a luz da lua, com o lago como testemunha, Rosa sentiu uma nova esperança florescer em seu peito. Eles haviam exposto seus segredos, desafiado o mundo e agora estavam prontos para recomeçar.
juntos. O sol da manhã, que antes parecia tímido na Vila Fiorenza, agora entrava pelas grandes janelas como um velho amigo, iluminando cada canto. Lorenzo Ritti não era mais o conde de antes. A máscara de gelo havia derretido, revelando um homem que, embora ainda carregasse as cicatrizes do passado, estava determinado a recomeçar. Sua redenção começou com Pietro. Rosa observava Lorenzo com o filho, e seu coração se enchia de uma emoção nova e poderosa. Agora, ele não apenas supervisionava as lições de Pietro, mas participava delas. Lia histórias com vozes engraçadas, jogava bola nos jardins e, o mais importante, ouvia o filho. Seus abraços, antes rígidos e formais, eram agora cheios de um carinho aberto, um amor que não sufocava, mas nutria. Ele permitia que Pietro fosse criança, que fizesse perguntas, que sonhasse sem medo. A Vila Fiorenza, que outrora parecia assombrada pelo silêncio, agora ecoava com a risada clara e feliz do menino, um som que Rosa nunca pensou que ouviria ali. Lorenzo não era apenas um pai, era um homem que aprendia a ser livre, a amar sem medo da dor, e isso o tornava ainda mais fascinante para Rosa. A sociedade de Como, em um primeiro momento, havia reagido com choque ao escândalo do baile. Alguns se afastaram, suas mentes estreitas, incapazes de aceitar a verdade revelada ou a escolha do conde. Mas a coragem de Lorenzo, sua honestidade brutal e a dignidade de Rosa começaram a mudar as percepções. Com o tempo, a admiração substituiu o julgamento e a Vila Fiorenza, longe de ser isolada, tornou-se um símbolo de uma nova era, onde o amor e a verdade podiam, sim, desafiar as convenções. Rosa e Lorenzo conversaram longamente sobre o futuro, sobre as diferenças de suas vidas, sobre o mundo que os separava e o amor que os unia. Ele não tentou esconder os desafios, mas prometeu enfrentá-los ao lado dela. Rosa, vendo a força e a sinceridade em seus olhos, sentiu a última barreira de medo em seu coração se desfazer. Ela não era mais a órfã invisível. Era a mulher que havia salvado o herdeiro, que havia libertado o conde de sua própria prisão e que ele havia escolhido. O casamento foi íntimo, celebrado em uma pequena capela perto da vila, com apenas Pietro e alguns criados leais como testemunhas. Rosa usava um vestido simples de seda branca e seus olhos estavam fixos nos de Lorenzo. Quando ele segurou sua mão para o juramento, ela sentiu a eletricidade de seu toque, a promessa silenciosa de um futuro juntos. Para Rosa, aquele momento era mais do que um casamento. Era a afirmação de que ela havia encontrado seu lugar, sua família, seu lar. Ela não era apenas a esposa do conde, mas sua igual, sua parceira em todos os sentidos. Anos se passaram. A Vila Fiorenza não estava mais vazia. O salão principal, que antes era um túmulo de memórias, agora ecoava com risadas de crianças. Pietro, crescido e feliz, era um jovem brilhante, com os olhos curiosos de Rosa e a determinação de Lorenzo. Ele tinha irmãos e irmãs, pequenos Ritti, que corriam pelos jardins perfumados, seus rostos alegres enchendo a casa de vida. Rosa, agora com alguns fios de prata nos cabelos, caminhava pelos jardins de mãos dadas com Lorenzo, seu rosto sereno e feliz. Ele, com suas próprias marcas do tempo, a olhava com a mesma intensidade de anos atrás. Um amor profundo e inabalável em seus olhos. A Vila Fiorenza, outrora um lugar de tristeza e regras rígidas, havia florescido novamente, transformada pelo amor, pela coragem e pela verdade. Eles se sentaram em um banco de mármore, observando seus filhos brincarem. Rosa sentiu a mão de Lorenzo apertar a sua. O amor havia nascido da gratidão, sim, mas havia sobrevivido porque eles tiveram a coragem de enfrentar as diferenças de classe, de quebrar as regras de um mundo antigo. A verdadeira nobreza
eles aprenderam, não estava nos títulos ou na riqueza, mas na força do coração, na capacidade de amar e de perdoar, e de construir um futuro onde todos pudessem ser finalmente livres. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.